Estamos recebendo nos nossos estúdios o secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, Flávio Murilo Prates. Secretário, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego, bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. Obrigada pela sua participação. Secretário que assumiu a pasta agora no mês de abril de 2023, ele que é servidor de carreira do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, formado em Engenharia Civil, pós-graduado em Infraestrutura de Rodovias e Barragens de Terra e agora assume essa pasta muito demandada aqui no Distrito Federal, com muitos pontos em discussão, outros tantos que ainda precisam entrar em pauta. Como é que tem sido as primeiras semanas, meses de trabalho à frente da CEMOB, secretário? Já tem quase 2 meses, né? Realmente é um desafio novo, um desafio maior do que os anteriores e uma fase de muito aprendizado, né? A gente tem uma equipe muito boa, estou dando continuidade a um trabalho muito bonito que o ex-secretário Walter fez. Não é fácil substituir um time que já está ganhando, né? Mas com o apoio de toda a equipe, a gente tem levado adiante todos os trabalhos que já haviam feito e dado aquele tom pessoal, né, da equipe e novas ideias. Quando a gente fala numa continuidade, não é viver do passado, né? A gente tem muito trabalho pela frente e estamos caminhando nesse sentido. Secretário, um dos pontos mais latentes aí talvez seja atualmente a Zona Verde, né, que estabelece a criação daquela cobrança de estacionamento rotativo na região central aqui de Brasília. Em que pé que está esse projeto aqui na nossa capital? Não só esse projeto, a gente tem várias PPPs em andamento, todas elas já chegaram num nível de maturidade razoável e estão sob análise do Tribunal de Contas. A Zona Verde, inclusive, o Tribunal de Contas está fazendo toda a avaliação de economicidade, da forma de funcionamento, do uso das vagas, da rotatividade, que é o maior objetivo, o uso nas áreas residenciais. Então, a gente está aguardando o posicionamento tanto do Tribunal de Contas quanto do Ministério Público de Contas. PPP, a que o secretário se refere, são as parcerias público-privadas, né, as chamadas PPPs. Vocês têm alguma expectativa, secretário, de quando a Zona Verde poderá ser implementada em Brasília? Não, está fora do nosso controle essa questão de datas, né? O tribunal, como todo o serviço público, tem um quadro muito reduzido e eles têm que olhar isso com muita atenção. São contratos de longo tempo, né? 20 anos de contrato, mais renovável por mais 20. Então, tem que ser olhado com muita atenção, de fato. E dentro de todas as atribuições que eles têm, além dessas PPPs que a gente tem, todos os projetos, né, de maior vulto, né, passa pelo Tribunal de Contas previamente. Então, tá sendo visto, não está parado em uma fila. Uhum. Mas é uma equipe só que fica olhando várias matérias ao mesmo tempo. Então, a gente tem que entender esse prazo de análise e maturação lá dentro. Vamos, então, relembrar aqui para o ouvinte que nos acompanha qual que é a ideia central dessa Zona Verde quando ela for implementada. Pelo que a gente tinha até agora, seria, de fato, de implementar estacionamentos rotativos pagos, por exemplo, na Asa Sul, na Asa Norte, no SIG, no Sudoeste, nos setores bancários, comerciais, e aí o cidadão pagaria ali uma tarifa, acho que de R$3 para carros e de R$1,50 para motos por hora estacionado, algo muito parecido com o que acontece, por exemplo, em São Paulo, na Zona Azul. Seria isso? Tem mais algum detalhe que vocês trazem? Não, é isso mesmo. A questão é a socialização das vagas, né? Hoje o cidadão chega para trabalhar às 7 horas da manhã, 7h30, estaciona e ocupa as vagas até 8 horas da noite. E isso atrapalha em muito a mobilidade, né? Quem vai fazer uso dos serviços públicos, bancários e outros serviços não consegue parar, né, para fazer esse serviço. Então, é uma socialização de vaga, né? A gente quer criar a rotatividade para que, de fato, tenha acesso aos usuários desses serviços públicos. Talvez o ponto mais polêmico, secretário, seja a Zona Verde implementada nas quadras residenciais, né? Nas quadras das Asas Sul e Norte também, ali naqueles estacionamentos
embaixo dos prédios, isso também teria uma cobrança, não é isso? Exato. A motivação dessa cobrança é para que não tenha uma migração para esse estacionamento perene nessas vagas residenciais. Né? A gente só deslocaria os problemas. Então, está sendo visto a questão dos moradores, eles vão ter as vagas gratuitas, né, rotativas também, mas gratuitas, então não vai impactar o morador. Mas se a gente deixa livre essas áreas, o problema só migraria de local. E a ideia é que esses valores dessas tarifas, por conta das permanências, não é, nessas vagas, que eles possam ir para a CEMOB, eles já vão ter uma finalidade, já tem um lugar ali que está esperando esse dinheiro chegar quando esse projeto for efetivado? Não, tem o custo do próprio sistema de vigilância e cobrança, né? Mas, em princípio, o valor vai para o Caixa Único do governo. Desse Caixa Único se alimenta a mobilidade, saúde, educação. Existe algumas discussões em se criar o fundo de transportes que seria recursos específicos para a mobilidade. Mas hoje ainda não é dessa forma, né? O que se vislumbra é que vá para o Caixa Único e alimente todos os serviços que o governo se incumbe de fazer, né? 8h43, a gente está conversando ao vivo aqui em nossos estúdios com o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, o Flávio Murilo. Secretário, vamos falar um pouquinho de transporte público. O transporte público gratuito, chamado Passe Livre, pode ser uma realidade no Distrito Federal em algum momento, na visão do senhor? A Câmara Legislativa promoveu uma audiência nos últimos dias para voltar a tratar desse assunto. A gente tem discutido muito, estamos próximos da Comissão de Mobilidade da Câmara Legislativa. O deputado Max tem sempre pautado com a gente sobre esse assunto e outros. Hoje a gente tem cerca de 70% de subsídio no valor das passagens, né? O cidadão já recebe esse subsídio em cerca de 70%. Então já é uma proximidade do passe livre. Mas ainda que tenha um subsídio desse tamanho, é um custo muito alto para o Estado. E a grande discussão em se implantar a tarifa zero é quem vai pagar esse custo, né? A gente achar fontes de recurso. A gente tem exemplos de outras cidades onde tem uma fonte específica. Maricá, por exemplo, buscou no pré-sal esse custeio. Então, a grande discussão é o custeio disso aí, né? A gente tem o levantamento exato de quanto custa hoje. A gente sabe que, havendo a gratuidade, amplia muito o uso. Formosa está com um trabalho sendo feito nesse sentido. Eles tinham cerca de 2.000 passageiros dia. É uma realidade muito menor do que a nossa, né? Eles tinham 2.000 passageiros dia e a partir da gratuidade eles estão hoje com 90.000 passageiros. Então Olha a gente só. sabe que tem uma ampliação no uso muito grande. E alguém tem que pagar essa conta, E alguém né, tem que pagar secretário? essa conta, justamente. Mas é uma ideia e não chega a ser uma utopia. Pode ser que se desenvolva se os estudos forem feitos e indicarem que existe de onde tirar esse dinheiro, né? Exatamente. A gente ainda não enxergou da onde tirar esse dinheiro, né? Mas tanto não é utopia que nós estamos já em 70% de subsídio, né? O aumento de tarifas vem sendo controlado pelo próprio governador. Ele tem segurado de uma forma de preservar o poder de compra do cidadão, mas os custos dos contratos de transportes, eles não ficam parados, né? O diesel sobe todo dia. Nós entramos agora em 2023 na fase do Euro 6, que faz com que os veículos tenham ficado muito mais caros. A mão de obra, né, de motoristas, cobradores, mecânicos, essa aí via a CT, né, junto dos sindicatos, tem subido todo ano. A gente tem arcado com essa diferença, o que fez chegar nesse 70% hoje de subsídio. Quantas pessoas hoje utilizam transporte público no DF diariamente, secretário? Você tem esse número? Eu não sei dizer o número de cabeça aqui. Me né? deu uma curiosidade aqui. O senhor falou dos 2.000 em Formosa, fiquei imaginando quantos aqui. Me falhou aqui a memória esse número. Eu vou ficar te devendo essa informação. Não tem problema, não tem problema.
Secretário, e agora a gente pode falar então, já que estamos falando em transporte público, do metrô. Muito se fala e sempre se falou, por exemplo, sobre a chegada do metrô à Asa Norte, parte norte da cidade, se teria essa possibilidade de fato ou se também esse projeto não seria viável por uma série de fatores. Mas então te pergunto, para que outros ou novos lugares o metrô deve chegar, já está em vias de, e se de fato essa ideia da Asa Norte deve ficar no plano das ideias ou se existem possibilidades? Hoje o metrô tem em foco 3 expansões. Está em licitação a expansão de Samambaia, já está com um projeto muito avançado a expansão de Ceilândia e menos avançado um pouco uma expansão pequena na Asa Norte, né, cerca de 600 metros, que vai até o Agarrã. Ele correr por toda a Asa Norte ainda não tem projetos, ainda não se fala nisso. Dentre as PPPs que a gente aguarda o Tribunal de Contas se manifestar, existe o VLT da W3. Sim. Isso aí supriria esse transporte na Asa Norte, que o metrô não atende. O VLT correria a W3 toda, não é isso, Exatamente, secretário? norte e sul. E já está, esse PPP também já está lá na análise do Tribunal de Contas do DF. Exatamente. É uma reconfiguração do uso da W3 com o VLT, um trabalho já muito maturado também, já está em um nível muito avançado, aguardando a manifestação do tribunal. Esse projeto que está no Tribunal de Contas contempla aquela ida até o aeroporto do VLT ou não? Ele para ali no final das Sul? Contempla. Seria uma segunda linha, ele não faz, o mesmo trem não fará essa volta, vai ser uma linha do aeroporto até o terminal Asa Sul e pela W3 a outra linha. Joia, isso seria uma maravilha, né? Nosso aeroporto já não é tão inacessível assim, ele já é muito acessível, ele é perto da região central de Brasília, diferentemente de outras capitais que a gente vê aí. Recentemente eu estive em Natal, o aeroporto de Natal está em outra cidade, né? Você leva quase 40 minutos, às vezes 1 hora para se chegar até a cidade. Aqui em Brasília a gente tem um aeroporto próximo, mas com esse transporte público facilitado, o VLT é um transporte muito interessante, isso ajudaria até mesmo no turismo da nossa cidade, né, secretário? Sem dúvida, traria uma mobilidade muito melhor para quem chega para visitar a nossa cidade. Secretário, existe uma comissão na Câmara Legislativa, o senhor até mencionou o deputado distrital Max Maciel, a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, que volta e meia está se reunindo, promovendo audiências públicas para debater diversos assuntos, demandas da comunidade e de setores envolvidos quando o assunto é mobilidade, para que possa haver esse canal mais direto com a CEMOB. Quais são as principais demandas que estão sendo trazidas e debatidas junto a vocês agora da Secretaria, desde que o senhor assumiu a gestão, e o que está em vias de caminhar mais, de mãos dadas, os deputados distritais, os agentes da Secretaria? A grande pauta hoje, de fato, é a tarifa zero. Tá. Mas a gente sempre tem recebido demandas da Câmara Legislativa sobre algumas alterações pontuais no atendimento das linhas de ônibus, que a nossa equipe aproveita esse estudo que a Câmara faz e continua esse estudo, faz uma maturação e tem sido implementado muitas mudanças, coisas pequenas que faz um grande atendimento para a população. Às vezes uma mudança de horário, às vezes uma mudança pequena no itinerário que atende com mais segurança e mais conforto à população. Isso tem sido trazido sempre pela Comissão de Mobilidade. Todas as sugestões a gente leva para a prancheta para estudo e a grande maioria delas tem sido implementadas no dia a dia. Secretário, deixa eu voltar um pouquinho no metrô aqui. Então, se a gente tiver metrô na Asa Norte, no governo, nesse governo vigente, vai ser o metrô até o Agarrã, não é isso? Exatamente. O estudo que tem hoje é só essa ampliação até o Agarrã. Já ajudaria um bocadinho também, né? Exato. Muita gente depende ali do serviço ofertado pelo Agarrã. Agarrã é referência em algumas especialidades, como de queimaduras. Isso facilitaria o acesso. Hoje, para a pessoa chegar na Agarrã, se ela vier de metrô, ela tem que descer aqui na estação, na galeria, na central, e pegar um ônibus. E pegar um ônibus, exato. Secretário Flávio Murilo, com relação ao transporte do entorno, a gente sabe que após ali
uma espécie de jogo de empurra, a gestão do transporte do entorno ficou a cargo da NTT por hora. Existe aquela possibilidade de um grupo de trabalho em que possam sentar à mesa a NTT, o Estado de Goiás, o Estado do DF, para que se entenda como que todo mundo junto ali pode melhorar o transporte do entorno. Hoje a gente noticia, inclusive, uma paralisação do pessoal da Taguatur, que faz o transporte de Águas Lindas aqui para o DF. A quantas anda essa tentativa de unir a União, Goiás e o DF para, de alguma forma, melhorar a gestão do transporte do entorno, secretário? O transporte interestadual, apesar de ser uma área conurbada, a região metropolitana, são 2 estados, né, o Distrito Federal e Goiás. E, em princípio, quem tem a autonomia para gerir isso aí é a NTT, o governo federal. Foi feito, há um tempo atrás, recente, a delegação ao GDF, né, ao Distrito Federal, para fazer essa gestão. E, por alguns motivos, o Estado de Goiás não concordou com as ações que estavam sendo feitas, foi ao Supremo pedindo que essa delegação fosse extinta, como de fato foi, né? Voltou à NTT, então não é nenhuma novidade, a NTT está gerindo isso, né? Ela de fato tem essa atribuição, a gente estava por delegação. Foi criado pelo Estado de Goiás, a Secretaria do Entorno foi recriada, né? Ela já existiu no passado, existe hoje, a secretária Carol está tendo uma proximidade muito grande da CEMOB, discutindo justamente o transporte do entorno. Como o exemplo da tarifa zero, que se discute muito no transporte do entorno, são subsídios, né? Então, tem impasses, inclusive, legais, né, de como que o GDF ou a União vai colocar recursos dentro de um subsídio desse, né? Os contratos do entorno são todos contratos precários, com exceção da Taguatur, que é onde está tendo essa greve hoje. Então, tem várias questões legais ali que dificulta esse entendimento. Mas está tendo muitas conversações. Essa semana a gente teve com o pessoal de Formosa, a secretária Carol nos acompanhou, aliás, acompanhou os vereadores, o prefeito de Formosa, sobre o transporte interurbano, né, aqui para Brasília. Enfim, está tendo muita discussão entre o entorno, via Secretaria do Entorno, e a CEMOB. Mas é um caminho longo para discutir, né, questões de subsídio, questões legais dos contratos, uma possível integração dos 2 sistemas, está sendo discutido, mas é um caminho longo de fato. 8h55 agora. Esse foi o secretário de Transporte e Mobilidade do DF, o Flávio Murilo. Secretário, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. A gente deseja sucesso ao senhor nessa missão à frente de uma pasta tão importante para o Distrito Federal. Agradeço muito a oportunidade, a gente sempre trabalha de portas abertas, estamos sempre recebendo sugestões, opiniões, até as críticas são muito bem-vindas, que é uma forma de a gente acertar o rumo do nosso trabalho. Eu agradeço muito a oportunidade. Muito bem, obrigada, secretário.